versículos de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Deus, ilumina nosso entendimento para a tua palavra. Abra, Deus, o nosso coração para recebê-la de bom grado. Abençoa-nos para aplicá-lo à nossa forma de vida. E abençoa este que te fala, para que eu seja teu instrumento, para se expressar ao teu povo, que aqui estamos para te ouvir. Te pedimos por isso, orando em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, assentem-se. O descanso de Deus é o que nós vamos estar pensando nesta manhã. Há uma polêmica, irmãos, por maus ensinadores da Bíblia, que questionam a questão, por exemplo, de Deus descansar. Que questionam, por exemplo, de Deus dizer que se arrependeu de determinada coisa. Que questionam a questão de Deus ter morrido numa cruz. São falsos ensinadores da palavra. Deus não é homem que cansa, Deus não é homem que se arrepende, e Deus não morreu na cruz. Deus teve a vitória sobre a morte na cruz. Amém, meus irmãos? O descanso que fala aqui não quer dizer que Deus estava cansado. O arrependimento de Deus, quando olhou para a humanidade corrompida nos seus pecados, ele se traduz por tristeza no coração e não arrependimento. Ele é Deus, ele não se cansa, ele não se arrepende. Mas nós precisamos, irmãos, como crentes, como igreja, saber o sentido teológico das coisas. Qual é o sentido teológico do descanso de Deus? Não entendê-lo como entendeu os judeus. A palavra descanso no hebraico, ela é traduzida por sábate, que na nossa tradução portuguesa é o sábado. Isso foi adotado pelos judeus como o dia de descanso de atividades humanas. Ou seja, você trabalha 6 dias da semana, no 7º você descansa. Hoje já não é mais assim, né? Hoje trabalha 5 e descansa 2. E quando tem feriado, descansa 6, 7. Não, 4, 5. Estou exagerando um pouquinho aqui, né? Então é isso aí. Mas o que eu quero dizer hoje, aos irmãos hoje, falarei sobre o significado teológico desse descanso, dessa palavra que nós estamos aqui meditando. E em primeiro lugar, eu quero partir da missão assumida por Jesus nesse mundo. Nós lemos um texto aqui, os irmãos por enquanto não precisam abri-lo, em Hebreus, no seu capítulo 10, no seu capítulo 4, versículo 10, na liturgia do nosso culto, que nos diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, partindo dessa ideia da missão assumida por Jesus, que missão, meus irmãos? A missão que constitui em se tornar homem no momento em que Deus se humanizou para salvar uma humanidade condenada
a não entrar no descanso de Deus. Faz sentido para os irmãos? Deus se fez homem com a missão de salvar uma humanidade. Eu estaria aqui sendo redundante, mas de forma unânime, total, de não entrar no descanso de Deus. Todo homem, todo ser que chega a este mundo, ele já está condenado a não entrar no descanso de Deus, porque ele traz no seu ser a mácula que o afasta do descanso de Deus. Então Jesus se humanizou na missão de cumprir essa ordem de Deus, de fazer com que os homens novamente tivessem a legítima condição de se tornarem ou caminharem por esse mundo na certeza de que um dia entrará no descanso de Deus. Hebreus, você está aberto em Hebreus? Então nós vamos estar lendo o texto aí do capítulo número 2, que fala da humanização de Jesus, a humanização de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Capítulo 2 de Hebreus, nos versículos 14, 15 e 16. Os irmãos vão acompanhar comigo. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, ou seja, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo. Então Deus se tornou homem como nós na pessoa de Jesus, com a missão de destruir aquele que tem o poder da morte. Não só a morte física, mas essencialmente a morte espiritual, a morte, do perecer do espírito. Quando o nosso espírito, que em verdade não morre, mas entra em sofrimento eterno e não entra no descanso de Deus. Então Jesus nasceu, viveu como homem para destruir esse poder. E o versículo 15: e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Somos nós, irmãos, o Israel de Deus, que veio Jesus a nos defender daquele que tem o poder de nos matar fisicamente e de nos levar ao sofrimento espiritual de uma forma eterna. Então Jesus se tornou homem, ou seja, Deus se tornou homem na pessoa de Jesus para nos livrar dessa condenação, partindo desse princípio. E ele cumpriu essa missão de uma forma cabal. Nada faltou na missão de Jesus que o desaprovasse em algum detalhe diante de Deus, na missão de nos justificar, de salvar não a anjos, mas a salvar a mim e a vocês, que hoje cremos nisso, e salvar toda a humanidade que venha a crer. Cumprindo essa missão, como o homem que foi, ele se humilhou, ele foi humilhado, ele cansou como o homem que foi, mas consumou a obra proposta. Ele, podemos dizer, ele creu nas promessas do Pai, ele perseverou na missão que o Pai lhe tinha dado nesta vida. Então, meus irmãos, Jesus como homem se humilhou. Ou seja, ele era Deus, ele tinha a mesma glória que o Pai tinha no céu, e ele abriu mão de todas essas coisas para se tornar homem mortal como todos nós. E como homem mortal entre nós, ele foi humilhado.
Ele foi cuspido, ele foi agredido, ele foi rejeitado, ele foi maldito pela boca dos homens. Homens que ele veio salvar. Então ele foi humilhado e ele cansou. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, nas suas longas caminhadas pelos desertos palestinos, levando a mensagem de esperança aos homens, sentiu-se cansado e assentou-se à beira de um poço para ali estar tomando alma. E no seu cansaço, ele continuou proclamando a esperança para os gentios. A mulher samaritana nós estamos falando. Esse Jesus, irmãos, consumou a obra proposta que o Pai lhe tinha confiado neste mundo. Vamos abrir em Filipenses. Os irmãos que tiverem dificuldade, peça ajuda ao seu irmão do lado. Não é nenhuma vergonha isso, irmãos, para que o ajude na localização do texto, que nós não temos a projeção hoje. Filipenses, no seu capítulo 2. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Nos fala desse momento de humilhação que Jesus se submeteu por amor à descendência de Abraão. Chegamos, Filipenses 2, 5 a 8 nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Atentem comigo para o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de, como está escrito aí, meus irmãos, de servo. Deus assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Os apóstolos e discípulos do presente, daquele presente, testemunharam de forma ocular, de forma palpável, o homem Jesus, o Deus encarnado. Versículo número 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, que era a morte mais denigrante que se passava ao ser humano naquele tempo, naquela cultura. Então esse é o Filho de Deus, Jesus, que se tornou homem, se humilhou, foi humilhado, foi maltratado, foi maldito por aqueles a quem ele veio salvar. E ele foi perseverante, ele creu nas promessas do Pai, e ele cumpriu de forma intocável a sua missão de nos salvar. E por essa razão, meus irmãos, por essa razão, foi o primeiro a entrar no descanso de Deus. Faz sentido para os irmãos? O primeiro homem a entrar no descanso de Deus foi Jesus. Por quê? Porque ele cumpriu de forma cabal a vontade do Pai para ele. Que assim seja conosco, irmãos, que hoje sabemos disso, conhecemos disso, e sabemos que o descanso se refere a algo muito maior do que um fim de semana de barriga para cima e de pernas para o ar. É o descanso de uma eternidade, não o descanso de um pecador, de um pensamento viciado, de um pensamento contaminado pelo pecado, mas será um descanso de eternidade, aonde o Senhor Jesus foi o primeiro a entrar. Aí mesmo em Filipenses, no capítulo 2, fala-nos sobre isso.
Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que está escrito, 9 a 11, capítulo 2 de Filipenses. Pelo que também, pelo que quer dizer o quê? Pelo fato que lemos anteriormente, pelo que Jesus realizou por nós. Por este fato, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por essa razão, ele foi o primeiro a entrar no descanso de Deus. Ele foi exaltado pelo próprio Deus, acima de todo nome, para que sob o seu nome, todo joelho se dobre no tempo do Senhor. Hoje nós vivemos, irmãos, num mundo de pessoas extremamente vaidosas e orgulhosas. Hoje nós vivemos um mundo onde se torna a clara forma de uma cúpula dominante mundial que vai exercer o poder sobre todas as nações. E vão se eleger, vão se sentir, vão se promover como próprios deuses. Nosso país está entrando exatamente nessa porta, para um poder universal. Mas a Bíblia diz que ao final, todos os joelhos se dobrarão diante desse Deus que foi exaltado, que está no descanso do Senhor, mas que retornará cercado de anjos e numa glória plena. E então os homens que se elegeram deuses nesse mundo se curvarão. Mas eu creio que será talvez um momento tardio para eles, porque antes de se assustar com a presença gloriosa de Jesus, é necessário que aconteça o arrependimento. Tem um concorrente aí que acha o arrependimento para que os pecados sejam justificados. Portanto, igreja amada, diante desse descanso que você tem garantido na pessoa de Jesus, pela sua fé em Cristo Jesus, nós não devemos nos assustar a ponto de nos desesperarmos com esse plano mundial de tornar um governo universal, de combater a família, de destruir os valores espirituais da família, no intuito de que a população mundial diminua, na aprovação dos abortos, dos crimes contra alguém indefeso ainda no ventre de uma mãe inconsequente, para que sobre mais coisas para as cúpulas. As intenções desse governo, que é enganar um povo com algumas migalhas e depois torná-los literalmente escravos, para se contentarem com aquilo que eles acham que devam dar a eles. Um poder universal que destitui a você dos direitos da propriedade que você adquiriu com o suor do seu rosto, com o trabalho árduo da sua vida. E ele vai chegar na sua casa e olhar, você não precisa de um quintal de 10 metros, de 15 metros. Lá no fundo nós vamos construir uma coisa, um lugar para outras pessoas. Um regime que vai chegar na sua casa e olhar, você vive em 2 pessoas e você tem uma casa de 3 quartos. Você só precisa de 1. 2 serão ocupados por alguém. É assim que será, irmãos. Isso vai acontecer. E a igreja precisa estar preparada para isso.
para perseverar, sabendo que em Jesus, mesmo sofrendo as atrocidades deste mundo, por isso a Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente não são para serem comparados com o quê? Com a glória que será revelada nos filhos de Deus. Não é isso que diz em Romanos, meus irmãos? Claro que nós tememos, mas devemos temer por aqueles que não entrarão no descanso de Deus. Eles sofrerão aqui sem esperança, sem nenhuma esperança. Por isso nós precisamos lutar pela proclamação do Evangelho, pela pregação da palavra, que revela Jesus aos homens, sabendo que, crendo em Jesus, nós estamos crendo naquele que já está no descanso de Deus, e está aguardando para nos levar para Ele, está preparando lugar para nos receber para Ele. João 14, vamos abrir aí? João 14. Se os irmãos estiverem lendo aí sobre a nova ordem mundial, é exatamente isso, irmãos, que nós estamos adentrando no nosso país. E nós não vamos deixar de orar por isso, porque Deus pode mudar. A Bíblia diz o quê? Que Deus pode tornar o mal em bem. Assim diz o Senhor. Então nós precisamos crer nisso e orarmos por isso. Mas não fujam dessa realidade, irmãos. Eu creio que não foi o povo brasileiro que fez esse encaminhamento para o nosso país. Como foi dito e gravado, está gravado: poder não se ganha, poder se toma. Os irmãos com certeza são bem informados. Então esse que está nos descanso, olha o que ele nos diz como igreja. Capítulo 14 de João, a partir do 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A autoridade daquele que está no descanso, irmãos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Vamos ler junto o finalzinho? Para que, onde eu estou, estejais vós também. Esse é o descanso de Deus, amados. Amém? Esse é o descanso de Deus. E foi isso que o nosso Jesus fez por nós, tá? Essa é, meus irmãos, a vontade de Deus para nós, né? Nós poderíamos dizer também aí, capítulo 17 de João, capítulo 17 de João, que fala daquele momento em que Jesus revela a sua volta ao Pai, a sua oração de agradecimento ao Pai por ter dado uma obra tão importante para Ele, a sua oração por nós que ficaríamos neste mundo. Lá no capítulo 17 de João, nos seus versos 4 e 5, diz assim: Jesus orando ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Estava consumado, estava concluído, estava plenamente completa a obra que abre o caminho para que nós entremos no descanso de Deus. E o verso 5 diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Esse Deus, que era o próprio Deus, que habitava com Deus, antes da fundação do mundo, Ele está agora aqui reivindicando essa glória por ter cumprido a missão que o Pai
lhe confiou nessa terra. Irmã Francisca? Então, meus irmãos, esse é o descanso que você tem em Cristo Jesus. Creia nele, creiamos nele e vivamos de forma sóbria, justa, piedosa, uns com os outros. E eu concluo aqui, nós vimos aqui como primeira parte, irmãos, o princípio da obra de Jesus por nós, a sua missão. Ele já está no descanso de Deus. E eu quero dizer aos irmãos, como conclusão, a vontade de Deus é que todos os homens entrem no descanso de Deus. Deus não criou um ser semelhante à sua imagem, semelhança, para que esse ser se perdesse. Aquele descanso estava preparado desde a fundação do mundo. E a vontade de Deus é que todos nós desfrutemos desse descanso. Nós poderíamos aqui ilustrar com a nação de Israel, uma nação que foi formada no Egito e viveu sob uma extrema escravidão no Egito. E Deus disse: essa geração, esta nação vai entrar no descanso de Deus. Eu vou encaminhá-los, eu vou conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. Ontem eu até falava isso no casamento do Thales. A Canaã, aonde Israel foi conduzido por Moisés e posteriormente Josué, era o lugar que a Bíblia diz que manava leite e mel, ou seja, um lugar abençoadíssimo em todos os aspectos. Como abençoada é a nossa nação, irmãos. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra que é, sem dúvida nenhuma, a esperança para a humanidade de ser um manancial de recursos materiais. Uma terra onde a palavra de Deus tem crescido apesar de todas as interferências de falsos mestres. Uma terra que Deus, eu creio, irmãos, fará um manancial do evangelho dele para o mundo que abandonou o evangelho. O mundo que trouxe o evangelho para nós, hoje é um mundo incrédulo. Hoje é um mundo que não se lembra de Deus. Hoje é um mundo que despreza os seus templos de adoração. Mas nós continuamos crescendo e aumentando os nossos templos e as nossas convicções, e a palavra de Deus tem sido para nós regra de profissão, regra de direção e de fé. Portanto, Deus está nos preparando, nos possibilitando de sermos, irmãos, daqui a fonte do evangelho para todo o mundo. A nação de Israel, irmãos, estava determinada por Deus que entrasse no descanso dele lá em Canaã. Mas eles não entraram, a primeira geração. Por que é que eles não entraram? Por causa da incredulidade deles, da infidelidade deles. Unicamente por isso. Eles estavam já prestes a chegar na divisa de Canaã, quando Deus então resolveu determinar que eles voltassem pelo deserto por 40 anos, até que morresse aquela geração inicial incrédula, que brigou com Deus, que reclamou de Deus, que chorou diante de Deus, que se arrependeu de Deus tê-los tirados do Egito. Aquela geração não entrou no descanso de Deus, por causa da sua incredulidade. Hebreus, vamos voltar a Hebreus, irmãos? Hebreus, agora eu quero que os irmãos abram no capítulo 3. De 7 até 11. Deus vai nos dar o tempo. Hebreus, capítulo 3, de 7 a 11. Pode achar com calma, irmãos. Capítulo 3 de Hebreus, versículos 7 a 11. É importante que o irmão constate na sua Bíblia
aquilo que um simples mortal prega da parte de Deus. Chegamos, irmãos. Hebreus capítulo 3, 7 até 11. Amém? Assim, pois, diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Deus está se referindo à nação de Israel vagando pelo deserto, onde os vossos pais, ou seja, os hebreus da primeira geração, me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira. Vamos ler juntos, irmãos. Não entrarão no meu descanso. Israel não entrou no descanso de Deus por causa dessas coisas. E os homens deste tempo só não entrarão no descanso de Deus por agirem semelhantemente como agiu o Senhor, ou seja, a nação de Israel. Essa vontade de Deus, irmãos, ela continua se manifestando nessa era para toda a humanidade. Hoje nós vivemos o dia do Senhor. Milhares e milhares de igrejas estão proclamando talvez essa mesma mensagem, dizendo aos homens que Jesus veio a esse mundo para abrir o caminho, para que você entre no descanso de Deus, pela sua fé naquilo que Ele fez por você no Calvário, como homem, para dizer a você que por Ele ter cumprido a vontade de Deus, Ele já está no descanso de Deus, para lhe dizer que se você cumprir os propósitos de Deus na tua vida, você entrará no descanso de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer. Esse é o coração de Deus. Deus disse que não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer, mas Ele diz também: a alma que pecar, ou seja, que desobedecer a Deus, essa morrerá. A condição, meus irmãos amados, para a nossa entrada é permitirmos, lembre-se, irmãos, do livre-arbítrio que Deus criou a você e todos nós. Nós precisamos permitir que Deus, que Jesus, complete a sua obra salvadora em nós. Vou repetir aqui, não é heresia não. O homem tem poder, Deus deu a liberdade do homem tomar as decisões na sua vida. Por isso nós somos seres inteligentes, nós somos seres que raciocinamos, nós somos seres que mensuramos as consequências de nossos atos. Eu sei que se eu sair daqui e roubar um banco, as consequências possivelmente será uma cadeia para mim, merecida cadeia. Por isso nós somos seres racionais. Os únicos seres racionais que existem, criados por Deus, é eu e vocês. Por isso nós temos a decisão de deixar ou não que Jesus complete a nossa obra de justificação dos nossos pecados. E se nós decidirmos por isso, nós entraremos no descanso de Deus. Por isso a Bíblia diz, eu quero dizer para os irmãos, que a condição é essa. Aí mesmo em Hebreus, no capítulo 4, agora capítulo 4 de Hebreus, uma página à frente. Eu queria pedir um irmão diácono, o João Robson, né? Eu estou vendo aqui o irmão Martins, não pode pegar peso. Se você pegasse uma cadeira para a irmã Francisca sentar ali mais confortadamente, no corredor, tá, irmão João Robson? Por gentileza.
Pode ser até aquela ali da multimídia, tá? Continuando, meus irmãos, deixa o Robson fazer, vamos atentar aqui. Eu quero que os irmãos atentem para mim, aliás, para o texto de capítulo 4 de Hebreus, de 1 a 3. Diz assim: temamos, isso é motivo de temer, irmãos. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Essa promessa está em aberto, irmãos. E nós só não herdaremos ela se nós falharmos. Falharmos como? Negando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E continua o versículo, qual que eu li? Agora o 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. A palavra. O anjo, quando anunciou o nascimento de Jesus, disse o quê? Eis que vos anuncio boas novas de quê, meus irmãos? Grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Belém Jesus, o nosso Salvador. Versículo 2. Como se deu com eles, ou seja, lá com Israel desobediente, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ou seja, Deus falava com aqueles homens diuturnamente, na pessoa de Moisés, para que eles fossem um povo obediente, perseverante, que eles chegariam à terra prometida. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós só entraremos no descanso, meus irmãos, se nós estivermos mantendo viva a nossa fé, nós que ouvimos a palavra de Deus. E o versículo número 3 eu quero ler. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus nos tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O mundo incrédulo de hoje não entrará no descanso de Deus. O mundo que crer nas promessas de Deus em Cristo Jesus entrará no reino de Deus, no descanso eterno. Descanso eterno, irmãos, é o momento em que Jesus voltar a este mundo. E lá ele vai ressuscitar todas as pessoas que creram nele por ouvirem a sua palavra. E naquele tempo que ele voltar, os vivos que estiverem mais crendo em Jesus serão também transformados, receberão um corpo em estado de glorificação, para habitar para sempre com o Senhor nos céus, que é o descanso do Senhor. 1 Tessalonicenses, vamos abrir, voltando um pouco aí, algumas páginas antes de Hebreus, você vai achar a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. E eu quero que você abra no capítulo 4, 16 e 17. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, 16 a 17. Vai estar escrito o que eu acabei de falar para vocês com as palavras de Deus, não minhas. Chegamos, amados? Pode procurar com calma. Capítulo 4,
de 1 Tessalonicenses 16 a 17. E o povo de Deus que achou? Diz amém. Ok. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deus está falando do final de todas as coisas. 17. Depois nós, os vivos, evidentemente crentes, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor. Aonde, meus irmãos? Nos ares. E assim, vamos dizer junto? Estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Com estas palavras. Nós estamos precisando consolar uns aos outros, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo que produz tristezas diante das injustiças que nós temos visto, diante de homens que se elegem como deuses, intocáveis, deturpam as leis, fazem as suas leis e não são incomodados. Mas nós temos um descanso não aqui, não em governantes humanos. Nós teremos o descanso no momento que seja, ou Deus tirar você de uma sepultura, ou Deus o encontrar ainda vivo, mas crendo nele, e o levar para os ares, para habitar para sempre com ele. Apocalipse 21, por favor. Eu concluo aqui com esse texto. Apocalipse 3, desculpe. Versículo 21. Não é versículo 21, é versículo 10 e 11. Apocalipse 3, de 10 a 11. Pode achar com calma. Chegamos? Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, irmãos. Nós estamos entrando no tempo da provação, no tempo da peneira de Deus. Entrando perdi aqui. Perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo, ok, irmãos? Inteiro. É o governo universal que vai subjugar o mundo inteiro. O Brasil está no colar. Os nossos arredores já estão tomados. E nós estamos a um passo disto. Para experimentar, verso 10, para experimentar os que habitam sobre a terra. Experimentar é provar, irmãos. Qual é a minha fé? Qual é a sua fé diante das provações? E o verso número 11 concluindo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém, o que, irmãos? Tome a tua coroa. Qual é a coroa, irmãos? O descanso de Deus. Os irmãos creem nisso? Pode dizer? Se crê ou não, amém, meus irmãos? É Ele. Esse é o descanso de Deus. Não é o sábado, não é o domingo, não é o dia do São Cosme e Damião. É o descanso eterno do Senhor, que será dado a todos nós
que perseverarmos na nossa fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. 3 minutos, irmãos. Concluindo, 4 aplicações. Vimos que o descanso de Deus e que sua vontade é que entremos para ele. Você hoje sabe o que é o descanso de Deus e sabe que é vontade de Deus que você entre nele. Também nós vimos que as condições para isso dependem de amaciarmos nossos corações duros para que Jesus entre nele. E até isso Deus faz por nós, porque Ele diz na sua palavra profética: eu vos darei um coração de carne e tirarei de vocês um coração de pedra. Deixe que Deus tire esse coração de pedra seu e ponha um coração amaciado, um coração versátil, um coração que possa permitir o agir de Jesus na sua vida, de resgatá-lo deste mundo de pecados e trazê-los para a sua presença, na certeza de uma eternidade, de um descanso eterno. Isso ocorrerá a partir do momento que nos humilharmos para nos entregar a Jesus para sermos salvos. Irmãos, nós somos todos vaidosos e orgulhosos, mas para o vaidoso ou orgulhoso não existe espaço para receber Jesus como seu Salvador e Senhor. E a vontade de Deus é que todos possam se portar dessa humildade e entregar-se a Deus. E eu faço a pergunta final: como está você neste processo? Você já tem a certeza do descanso de Deus? Ou você hoje ficou sabendo que te falta um passo para que unicamente você dê, dizendo: eu quero, Jesus, que tu me justifique dos meus pecados e eu possa crer na promessa de que pela minha fé no Senhor eu entrarei no descanso do Senhor. Curve a sua cabeça e ore comigo, por favor. Bem baixinho, Robson. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi lançada entre nós, e ela nos diz que a tua vontade é que todos entremos no descanso do Senhor, e o caminho para esse descanso é Jesus, é nós crermos na sua obra justificadora naquela cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe para crermos nisso, para nisso perseverarmos, em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados, por favor, em oração. E eu quero fazer uma pergunta a essa plateia que está conosco: qual é a sua posição nesse processo? Se você não tem ainda a certeza de estar no descanso de Deus, se você ainda não confessou a Jesus como seu Salvador e Senhor, ou quem sabe você já fez há algum tempo, mas hoje você se encontra, digamos, desanimado com as coisas desse mundo, te afastando de Jesus, eu quero convidá-lo para orar por você nesse sentido. E se essa for a sua decisão nesta manhã, eu quero te pedir que fique de pé onde você estiver nesse tempo, para que nós possamos orar por você, nos unirmos a você e entregar sua vida a Cristo Jesus. Alguém para essa decisão? Fique de pé onde você estiver e lá estaremos nós. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais estaria para essa decisão? Amém? Deus abençoe. Alguém mais? Quem sabe hoje é o dia de você ter certeza de estar entrando no descanso de Deus, pela sua fé declarada em Jesus. Ficar em pé neste momento é declarar essa sua fé. Nós vamos orar por isso. Alguém mais? Amém, Deus abençoe.
Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Alguém mais? Pode ficar de pé, meu amigo. Amém, Deus abençoe. Quem mais? Louvado seja Deus. Se falta você, amém, Deus abençoe. Fique, isso aí. Quero convidar que vocês venham aqui comigo. Vem cá, eu quero orar com vocês de joelhos aos pés de Deus. Deus Todo-Poderoso, aqui estão pessoas que estão confirmando e declarando pela sua fé que Jesus é o seu Salvador e doravante será o seu Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida, meu Deus. Que o Senhor cuide de cada uma delas, nas suas reais necessidades, para peregrinarem o restante de suas vidas neste mundo, na certeza que pelos méritos de Jesus naquela cruz, pela sua fé declarada em Jesus, elas entrarão no reino de Deus. Glorificado e honrado seja tu por este momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, irmãos. Vai com Deus.